Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Estúdio CUT. Hoje a gente está aqui com o Milton dos Santos Rezende, que é secretário adjunto de mobilização e relação com os movimentos sociais da CUT, para falar sobre, mais uma vez, o G20 Social, que é um grande acontecimento que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de novembro, com a participação da CUT, das centrais sindicais, também dos movimentos sociais. É sobre isso que a gente vai falar, trazendo mais detalhes. A gente já fez aqui uma conversa com o Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, a gente já fez também uma conversa com o Renato Zulato, que é o secretário-geral da CUT, enfim, dando detalhes sobre a programação, sobre o caráter político e a importância, né, da nossa participação no G20 Social. Miltinho, seja bem-vindo aqui. Vamos falar então sobre o G20 Social. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos e todas, ouvintes. É um momento muito importante, viu, André? O Brasil está sendo protagonista de um processo de diálogo social ímpar, né? E que a cada dia que passa, a necessidade de você organizar uma agenda com a sociedade civil é muito importante. Então, essa iniciativa que o presidente Lula teve de criar um espaço no G20, um espaço onde a sociedade civil, de todos os segmentos, possa dialogar e construir uma estratégia de melhoria da vida das pessoas, da qualidade do trabalho, da saúde, do meio ambiente, enfim, de todos os temas, é muito importante. Então, nós da CUT estamos apostando muito nesse momento, muito mesmo. Então, é muito bom a gente estar dialogando e construindo esse processo. Sim, e para quem não sabe ainda, para quem não está por dentro do que é o G20 Social, o G20 é o grupo das 20 economias, na verdade são 21 economias, né? Das 21 economias mais importantes do planeta, enfim, as economias emergentes, é um grupo que reúne os líderes desses países, né? Perfeito. E aí o que o Lula fez lá em 2009 foi criar uma instância, que é o G20 Social, que tem a participação da sociedade no G20. Então, é uma instância paralela ao G20, vamos dizer, anexa ao G20, né, que discute várias questões, entre elas o trabalho. Para quê? Para que as decisões, por exemplo, as nossas demandas aqui da CUT, das centrais sindicais, dos movimentos sociais, elas possam incidir nas decisões políticas dos líderes. Então, na hora de os líderes discutir quais as políticas econômicas e sociais eles vão tocar aí para o planeta, né, nos próximos anos, ali tem que estar a nossa pauta. A gente faz com que essa pauta incida nessas decisões. E aí, assim, a gente está falando, só para ilustrar aqui, né, para quem não conhece ainda, enfim, qual é esse mecanismo, essa estrutura. O G20 Social tem grupos de engajamento, que é o que você disse agora, que são vários temas, né? São 13 grupos de engajamento. Fala deles pra gente. Você tem grupo de engajamento L20, que cuida do tema trabalho e emprego. Você tem o grupo de engajamento sobre meio ambiente, sobre mulheres. Tem o grupo de engajamento dos empresários. Então, você tem 13 grupos de engajamento. Meio ambiente. Tribunais de conta, inclusive, né? Conta, discutindo governança, enfim. E faltava um grupo de engajamento que dialogasse com a sociedade civil. Porque esses elementos, esses grupos de engajamento, eles estão muito fracionados, vamos dizer assim, né? Cada um cuidando ali da sua caixinha, trabalho, meio ambiente, mulheres, juventude, né? Mas houve uma percepção do presidente, falou, espera aí, mas tem um ponto de encontro nesse processo aí, porque isso tudo dialoga na necessidade de você discutir o Estado, né? O Estado como provedor de tudo. E esse Estado tem uma sociedade que necessita ser ouvida. Exato. Então, em que momento você junta tudo isso? Que é a parte mais interessada, né? A sociedade. Que é a parte mais... Então, que momento você organiza isso? No G20 Social, que vai acontecer agora, dia 13 de novembro, você vai ter um encontro, inclusive, de todos esses grupos de engajamento ali. Vai ter agenda discutindo temas do meio ambiente, temas da juventude, das mulheres, do negro, do trabalho, correto? Então, esse é o momento onde a sociedade civil vai se encontrar e vai tentar afunilar ali as suas ideias na construção de uma proposição que organize todo esse debate social. Olha o tamanho do que nós estamos discutindo. É pegar todos os temas
que uma sociedade tem de demanda, que uma sociedade tem de acúmulo de debate, que um governo tem de proposições e que os movimentos sociais também têm suas proposições. Então, como é que organiza isso? É um desafio muito grande. Aí cada grupo tem as suas proposições que vão fazer parte, inclusive, depois de um documento, né? A gente vai falar sobre isso já já. Mas, já que a gente está falando sobre a questão do trabalho, né? Inclusive, assim, teve várias, só para também registrar, deixar ilustrado aqui, teve um canal aberto no site do governo, que foi o Brasil Participativo, o site Brasil Participativo, né, que recebeu várias das contribuições e tudo. E na questão do trabalho, a CUT já vem discutindo isso há algum tempo, no L20, L de Labor, que é trabalho em português. Inclusive, esse grupo é coordenado pela CUT, né, discutindo os temas, o que ia fazer parte dessas proposições para fazer parte desse documento que vai ser entregue aos líderes do G20. Quais são essas proposições? A gente chegou em que consenso? Olha como é que é interessante as coisas, André. Quando a gente chegou no comitê organizador do G20 Social, a gente percebeu que o tema trabalho não aparecia. Que o tema trabalho era uma coisa abstrata, estava ali numa linha, né? E um dos eixos estratégicos do G20 Social, porque são 3 grandes eixos, o primeiro é combate à pobreza, à miséria, né, e à fome, as desigualdades, a desigualdade social. Nós olhamos e falamos assim, mas como não se discute trabalho nessa questão dentro desse eixo? Então, a CUT apresentou uma proposição ao texto e ao debate político de colocar o trabalho como uma ideia-força, das tantas que tem, mas uma ideia-força estratégica, porque como é que eu vou combater a miséria, como é que eu vou combater a fome e a desigualdade social sem gerar emprego? E renda. Sem gerar renda, sem gerar um trabalho decente. Correto? Então, nós apresentamos uma emenda ao texto que dialoga com a necessidade de discutir a geração de emprego. O Sérgio esteve aqui e apresentou qual é a nossa proposição para o projeto de geração de milhões de empregos, não só no Brasil, mas no mundo. São 575 milhões de empregos no mundo formais até 2030 e formalização até 2030 também de mais 1 bilhão de empregos. Isso. Então, nós apresentamos essa proposição como uma proposição estratégica para o mundo, já que o espaço ali do G20 é um espaço de diálogo das maiores economias do mundo. Mas também olhando o Brasil, é óbvio, também olhando o Brasil, porque é o nosso mundo, é o que a gente está vivendo no dia a dia aqui. Mas também não basta só gerar emprego. Nós temos que também discutir o salário, a equidade salarial, nós temos que discutir a qualidade do emprego, porque se fala muito em gerar emprego, mas está se gerando emprego de baixa qualidade, de baixa remuneração, de garantias sociais. Então, nós apresentamos também a necessidade de você ter um lastro de garantia social para todos esses segmentos, e o que também é muito importante para nós, a necessidade de você ter um fortalecimento dos sindicatos, um fortalecimento da estrutura sindical, porque é no sindicato que tem um espaço de luta e de garantia dos direitos da classe trabalhadora. Então não adianta eu ter empregos, salário, essas coisas, e não ter um sindicato forte, um sindicato que negocie. Aí apresentamos também o tema da necessidade da negociação coletiva, sair daquela coisa que eles queriam implementar lá atrás, do contrato individual, da relação pessoal, né, de patrão e empregado direto. Que foge agora, né, mas era negociação... Enfim, era negociação isso, aquela coisa individual, eu negociava com o patrão uma coisa, depois o patrão negociava com o colega do lado outra coisa. Então, nós queremos romper com isso e garantir a negociação coletiva e os direitos coletivos. Apresentamos também a necessidade de você discutir no Brasil e no mundo a renda básica. Uma política de renda básica que garanta também uma sobrevivência de um mundo de pessoas que não estão na cobertura dos empregos e das garantias sociais. E um diálogo muito importante, estratégico, que é as novas tecnologias, o que está acontecendo no mundo,
o que as novas tecnologias estão gerando de emprego e também estão transformando o emprego. Então, nós apresentamos esse conjunto de temas para esse eixo estratégico do G20 social, porque faltava isso. Não adianta eu construir uma estratégia, por exemplo, de alimento saudável, que é um tema muito importante, do alimento saudável, contra os agrotóxicos, mas o homem e a mulher que está ali no campo, cuidando daquele alimento saudável, é um trabalhador, é uma trabalhadora. Sim. Ele necessita de garantias sociais, ele necessita de uma renda básica, ele necessita de direitos e necessita de quem organize essa luta, esse direito deles. Então, nós apresentamos todo esse conjunto de debate no G20 social, porque a gente percebeu que o tema trabalho era... Não, vocês já estão cuidando do tema trabalho lá no L20. Falou, não, chefia, mas calma aí. Quando a gente discute todas as políticas sociais que estão acontecendo, ela impacta diretamente uma pessoa. A desigualdade, ela se combate com geração de emprego. Correto? A fome, a miséria, você combate com geração de emprego, e não só com políticas assistencialistas. Você tem que dar uma condição ao cidadã, à cidadã, onde ela se perceba útil, onde ela se perceba viva. Não ficar dando a políticas assistenciais, traz também problemas sérios para as pessoas se sentem inúteis, se sentem incapazes. Então, o tema do emprego e do trabalho, ele toma uma proporção muito grande, muito importante para nós. Essa é a atuação da CUT, só para a gente ter aqui uma dimensão, né, da importância do G20 Social, da importância dessa organização e da importância do acontecimento em si, né? Porque até então, o G20 Social, enfim, a organização dos sindicatos, do movimento sindical, dos movimentos sociais e em outros G20s que aconteceram, era uma coisa não oficial, paralela, tal. E em alguns momentos nem tinha debate. Exato. Em alguns momentos da história, quando aconteceu o G20 social, o diálogo social não existia, entendeu? E olha a importância disso, né? Você que está assistindo, que não é do movimento sindical, ou você que é do movimento sindical, é importante ter isso em mente, porque isso é o puro processo democrático da participação da sociedade nas decisões dos países, do mundo, não é? Perfeito. E é assim que tem que ser, a coisa não tem que ser de cima para baixo, tem que ser justamente de baixo para cima, vem as demandas para a gente poder incidir lá, né? Fazer com que as decisões dos governos tenham as nossas pautas. Agora, a gente é a parte mais interessada. É uma coisa muito importante a gente perceber também no G20 social, desculpa eu interromper um pouco o teu pensamento. Você é que é a estrela. Eu só estou comentando aqui, se eu falar demais também, né? Para de falar. É uma coisa muito importante que eu venho destacando sempre, o momento do G20 social para nós, ele não pode ser um momento meramente de uma agenda de um momento político que aconteceu no Brasil. Né, de um projeto ali que estava, de uma agenda social que aconteceu, de uma manifestação, de um espaço de encontro. Nós temos que olhar a abertura do G20 social, o que ele traz de importante para nós, para o futuro. Então, eu creio que é muito importante a gente olhar esse movimento do G20 social como um momento de a gente discutir uma agenda estratégica para o futuro. E não uma agenda de momento. Pontual, né? Pontual, daquele momento que a gente vai ficar ali 4 dias no Rio de Janeiro. É construir uma agenda estratégica. Eu lembro muito bem que alguns anos atrás, lá nos final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tinha no movimento organizado da luta uma agenda estratégica que era, por exemplo, o combate à ALCA, Aliança de Livre Comércio, nas Américas. Por que a gente combatia aquele projeto? Porque a gente percebia ali que ia aumentar a miséria, a desigualdade social, o desemprego, os países mais ricos, notadamente os Estados Unidos, iam impor suas políticas de industrialização de tudo nesses países em desenvolvimento na América. Então, nós organizamos uma agenda estratégica ali. Coloca-se nesse momento para o Brasil e para o mundo a necessidade também de construção de uma agenda estratégica. Se discute o acordo do Mercosul com a União Europeia.
nós temos que colocar esse Uhum. debate estratégico na mesa. Então, o desafio para nós do movimento social, no meu entendimento, é transformar esse momento de encontro dentro do G20 social num espaço de organização de uma agenda estratégica para o futuro. Olhar e assim, tudo bem, isso aqui nós estamos dialogando, temos muita identidade política, mas qual é a agenda estratégica? Uhum. O que está acontecendo no mundo do avanço da extrema-direita, do ataque a direitos sociais, do ataque às minorias, enfim. Como é que a gente organiza essa agenda, mas não só a partir do olhar da CUT, não só a partir do olhar do MST ou da Marcha Mundial das Mulheres, mas a partir de um encontro estratégico. Olha, Uhum. para a nossa luta aqui individual, dos movimentos darem certo, vamos nos encontrar nessa agenda estratégica. Tem que convergir, a gente tem que ter realmente se formar como um lado da história para poder se posicionar. E olhar o que é central, o que é importante nesse momento, e a gente organizar a luta a partir desse ambiente, entendeu? E você lembra bem que isso é necessário nesse momento, e o G20 Social é o momento para isso, para não ser apenas um evento, não acabar no dia 15, no dia 16, mas ser permanente, né? Enfim, esse conceito, esse espírito de G20 tem que ser permanente, como o Milton está dizendo aqui, para que a gente tenha essa estratégia, porque o mundo está ficando cada vez um lugar mais difícil. Mais difícil. A gente teve agora, recentemente, agora nesses dias, né, o resultado das eleições nos Estados Unidos, que, queira ou não, é uma das maiores potências do mundo, e isso influi na geopolítica mundial, a eleição do extremista Donald Trump, né? Enfim, ou seja, está ficando difícil a gente não se posicionar se a gente não tiver uma ação estratégica mesmo para se contrapor a esse avanço. Isso. E principalmente a necessidade de você ter um encontro para organizar essa agenda estratégica, o G20 Social está criando. Olha, vamos aqui aproveitar e vamos nos encontrar, vamos discutir os nossos temas, as nossas agendas políticas de cada movimento, mas tem um espaço de encontros para organizar. Organizar e formar as pessoas. O Sérgio Nobre aqui no nosso podcast, ele disse, inclusive, que vai ser uma grande universidade ali ao ar livre, né? Isso. No Rio de Janeiro. E aí, assim, o que a gente tem em mente com isso? É porque assim, vai ter uma grande participação popular. Vai ter uma grande participação de pessoas que vão poder, inclusive, se informar a respeito dessa estratégia, dessa necessidade de se combater o fascismo, de se combater a extrema-direita, trazer a luta para si, né, de proteção social, de trabalho decente, de emprego e renda, isso. Né, de uma utilização, inclusive, nesse meio aí a gente pode lembrar, ou pode colocar a utilização das tecnologias em benefício dos trabalhadores e não contra os trabalhadores, né, para não tirar postos de trabalho. Correto. Enfim, para que isso possa se multiplicar depois, né? Então, assim, é um grupo de pessoas que vai estar ali, uma multidão de pessoas que vão poder difundir essas ideias com outras pessoas e retomar a consciência de classe. Nós teremos no período do G20 Social, de 14 a 16, nós teremos 270 atividades autogestionadas, ou seja, aquelas atividades que os próprios movimentos sociais, governo e outros, propuseram atividades de diálogo, de seminário, de exposições. Então, nós vamos ter 200, de todos os tipos que você possa imaginar. Então, é um ambiente quase que de uma universidade da vida, né? Então, é um momento lindo, importante. E esse conjunto de atividades vai, no final, construir um documento síntese para o processo do G20 Social. Agora, eu queria destacar isso que você falou. Na sequência, nós vamos ter o G20 Social na África do Sul e também, no futuro, outro G20. Nós não podemos deixar que o G20 Social não aconteça nos outros períodos, ou só aconteça só no Brasil, porque é o governo Lula. É muito importante que a sociedade civil organizada brasileira dialogue também com os outros movimentos internacionais que vão estar no G20,
da necessidade da continuidade desse diálogo social, porque quase tudo que está sendo apresentado no diálogo agora tem a ver com o que está acontecendo no mundo. Sim. Nós não estamos discutindo uma ilhazinha isolada no meio do oceano, certo? Nós estamos discutindo emprego, nós estamos discutindo meio ambiente, nós estamos discutindo saúde, correto? Nós estamos discutindo a guerra, nós estamos discutindo o que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo em Cuba, o que está acontecendo no mundo, né? Então, há uma necessidade de uma continuidade desse debate social. Isso foi um grande acerto do Brasil, isso foi um grande acerto do governo Lula, de construir essa agenda. Agora, a força de dar continuidade a isso será nossa, dos movimentos, porque governo entra e sai. Como você bem disse, o Trump acabou de se eleger, né, presidente dos Estados Unidos. Oxalá o que é que vai vir nesse processo todo, a gente até sabe um pouco, né? Mas a gente também não pode falar, bom, agora vamos recuar, vamos se esconder. Não, na casinha, na agora caixinha, que é o momento mais estratégico de unir força e construir aquilo que eu falei, construir uma agenda política, e estratégia para o mundo, que responda esses grandes desafios. Nós não podemos ficar limitados ao meu projeto de movimento social exclusivamente olhando o meu umbigo. Sim. Nós temos que olhar o todo e o que está acontecendo no mundo. Porque os problemas são comuns, né? A precarização do trabalho não é só no Brasil. Nós saímos de um processo de uma enchente no Rio Grande do Sul, num crime ambiental, que aquilo foi um crime ambiental que aconteceu no Rio Grande do Sul. Há uma semana atrás, mais ou menos, mais de 200 pessoas morreram na Espanha. Da mesma forma. Da mesma maneira, né? Repara, se você botar as imagens da Espanha e botar as imagens de Porto Alegre, a sensação que você tem é que você está falando do mesmo lugar, do mesmo estado, da mesma cidade, e são completamente distantes e geograficamente muito diferentes. Mas o motivo é o mesmo. Sim. O motivo é o mesmo. Então, ou a gente percebe que há uma necessidade de construção de uma agenda estratégica que discuta tudo isso, ou isoladamente a gente vai sair derrotado desse processo. É importante que a gente tenha em mente que o G20 social não é um espaço que vai acabar no dia 16, Perfeito. Ele é contínuo, ele tem que ser permanente. A nossa luta é que ele seja permanente, que o próximo na África do Sul repita também o formato dos eixos de engajamento e o G20 social esteja presente, né, o encontro da sociedade civil esteja presente, mas nós temos que entender também que esse momento que vai acontecer no Rio de Janeiro, entre 14 e 16 de novembro, não seja um momento só de encontro de movimentos sociais. Não seja um momento só de os movimentos sociais irem para lá e marcar a sua posição na sua agenda política. Nós temos que ter saber utilizar a nossa experiência de diálogo. A CUT tem uma experiência muito grande, André, você conhece muito bem, quem está nos ouvindo também. Foi a CUT que organizou de uma forma estratégica, na última década, um espaço de organização de diálogo com os movimentos sociais no Brasil. Isso deu como fruto a construção da Frente Brasil Popular, como fruto a construção da Frente Povo Sem Medo, como fruto a construção do Fórum das Centrais Sindicais. Então, a CUT tem um acúmulo de experiência no diálogo estratégico e de articulação e de coordenação desse processo. E muitos dos movimentos sociais que estarão lá também têm essa experiência, como a Marcha Mundial de Mulheres, como o MST, como a CMP, como a UNegro, vários movimentos sociais que também têm. Então, vamos construir esse momento aqui, lógico, de apresentar a minha agenda enquanto movimento, mas vamos aproveitar aqui e vamos conversar. O que está acontecendo no mundo nos obriga a ter uma ação estratégica mais organizada, de uma agenda única. Comum a todos os países. De uma agenda única que olhe a floresta como um todo e não só a árvore, certo? Então, para nós é muito importante que o G20 social no Rio de Janeiro não
não aconteça só como um espaço de evento encontro. Isolado, Isso, nada, ali não é um espaço de encontro, de amigos, dos movimentos sociais. Ali é um espaço de discussão, estratégia. Os 21 os maiores ricos do mundo vão discutir a sua estratégia. Uhum. E pode ter certeza, quem está nos ouvindo pode ter certeza, que na agenda deles não vai estar colocado o emprego, não vai estar colocado o trabalho decente, não vai estar colocado o fortalecimento dos movimentos sociais e do movimento sindical. Se a gente não impor isso, e qual é a forma que a gente expõe? Na construção de uma agenda final, no documento final do G20 Social, tem que estar resumido as nossas ações, as nossas proposições. Vamos desenhar isso então. As atividades elas começam no dia 14. Tem, como o Milton já disse aqui, são mais de 270 atividades autogestionadas, que são, por exemplo, autogestionada, a CUT organiza um debate político, ou enfim, qualquer tipo de atividade para acontecer nesse espaço, para servir justamente como um espaço de debate, como subsídio para um debate. No final de tudo isso, acontece a síntese, né, dessas proposições para fazer parte de um documento, e aí eu quero que você desenhe para a gente como é que vai acontecer. Isso vai acontecer no último dia, inclusive, com a entrega desse documento ao Lula? A primeira versão do documento já estava disponível há uns 2 meses atrás, mais ou menos, no site do G20 Social Participativo, onde todo mundo podia entrar e colocar contribuições ao texto. Encerrou no dia 31 de outubro. E agora eles estão na fase final de unificar todas essas proposições num grande texto. A tarefa agora é transformar esse grande texto numa síntese de um documento que pegue os principais eixos e as principais ideias e condense numa síntese para entregar ao presidente Lula, certo? Então, é um documento que vai dizer para o presidente Lula quais são aqueles elementos que a sociedade civil organizada pensa que é muito importante para a gente sair da situação que vive o mundo hoje, que vive o Brasil. E esse documento o presidente pretende entregar aos líderes mundiais. Então, a construção dessa síntese, nós vamos ter um papel muito importante. Então, dia 14 é o dia das atividades autogestionadas, vão acontecer diversas lá no Boulevard, onde vai acontecer o G20 Social. Dia 15, nós ainda vamos ter um pouco de atividade gestionada, mas no dia 15 o essencial, o principal vai ser as plenárias dos 3 grandes eixos, que são aqueles 3 grandes eixos que organizam o G20 Social. Que combate à fome, pobreza e desigualdades, sustentabilidade, mudanças climáticas e transição justa e reforma da governança global. Isso. Então vai acontecer a plenária desses 3 grandes eixos. Essas plenárias aí devem ter em torno de 1.000, 2.000 pessoas, vai depender muito lá. Bom, esta plenária vai se permitir ainda apresentar novos elementos ao texto que as pessoas não identificaram ou que precisam ser melhorados. Então, organizou essa plenária, fez o debate interno das plenárias, vai ter um momento na parte da tarde, que aí é um momento mais reservado da coordenação, de organizar essa síntese de tudo isso. Imagina a síntese de um documento desse. Não é nada fácil de se fazer, mas vai ser apresentado a síntese. Isso é o dia 15. E no dia 15 também, na parte da tarde, às 2 da tarde, lá na Fundição Progresso, ali na Lapa, vai acontecer o Tribunal Anti-Imperialista, que é uma atividade autônoma dos movimentos sociais. Não é uma atividade organizada pelo governo, é uma atividade autônoma nossa que foi incorporado na agenda do G20 Social. Esse tribunal tem como expectativa fazer um julgamento do que está acontecendo, né, de mal no mundo. O massacre na Palestina, o aumento do bloqueio, né, e das sanções a Cuba, a guerra na Ucrânia, enfim, nós vamos, o que Israel vem fazendo, o que os Estados Unidos vem fazendo em outros lugares no mundo que não é muito divulgado. Então, nós vamos fazer um tribunal ali, né, para analisar tudo isso e ter uma sentença final. Isso vai ser no dia 15.
Isso tudo vai organizar a agenda 14 e 15. No dia 16, pela parte da manhã, vai ter um momento de síntese do debate do G20 social. No dia 16, provavelmente de 9 às 11 né? De 9 às 11 da manhã, vai ser o momento onde encontra todo mundo numa grande plenária de umas 5.000 pessoas, e nós vamos apresentar o documento síntese e aprovar o documento por aclamação. Após isso, é um ato de encerramento do G20 social com o presidente Lula, né, que deve acontecer a partir das 11 da manhã. Então, serão 3 dias de muito debate político, de muita convergência política. Então, a expectativa é que tenha 20.000 pessoas rondando todo o espaço do G20 social. Vai ter uma feira, né? Vai ter uma feira com produtos alimentícios, com cultura, com livro, com divulgações diversas, né? Um ambiente aberto para a sociedade. Vai ter shows no final do dia. Atividade cultural no dia 16, Os 3 dias vão ter atividades culturais, os 3 dias. Mas o que é importante também destacar muito, vai ter 3 dias também de muito debate, de muita convergência política, de muita divergência política, né? Mas vai ser um momento muito rico. Muita democracia, né? Que é o principal. Ainda bem que a gente tem democracia, né? Porque se esse G20 social, se esse G20 fosse nos Estados Unidos, por exemplo, com esse governo que se elegeu agora, do Trump, eu duvido que a gente teria uma agenda dos movimentos sociais nos Estados Unidos. Acho pouquíssimo provável que seria uma coisa do tamanho e da profundeza que está sendo aqui no Brasil, graças ao presidente Lula. Maravilha, Miltinho. É só para a gente aqui encerrar, só porque você falou de outros países, né? E estava falando agora há pouco sobre a realização de G20 social em outras edições, nas futuras edições, inclusive o presidente da África do Sul, que eu não decorei o nome dele ainda, que é o Matamela Cyril Ramaphosa, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele vai estar, a expectativa é de que ele esteja presente também, junto com o presidente Lula, e para que essa articulação, para que o G20 social seja realizado de forma oficial também na África do Sul no ano que vem, possa acontecer. Perfeito. Miltinho, eu queria agradecer demais aqui a sua participação no nosso podcast, falando sobre esse importante momento, né, de luta, de organização, né, de democracia, como a gente está dizendo, que é o G20 social, com a participação intensa da CUT, de suas confederações, entidades filiadas também, vários sindicatos, a FUP, a CNTE, enfim, várias confederações dos ramos da CUT vão estar presentes lá, além dos movimentos sociais, dias 14, 15 e 16 no Rio de Janeiro. Quem puder estar lá, que esteja. Quem não puder, que faça mobilização pelas redes sociais, acompanhe toda a cobertura que inclusive a CUT vai fazer. A hashtag a ser utilizada, né, nas postagens no dia vai ser hashtag, vou falando hashtag, vou falar arroba, não, é hashtag G20 social. Aí nesses dias aí, fica todo mundo ligado, porque é um momento muito importante pra gente. Miltinho, obrigado, cara. Obrigado vocês, e eu queria registrar, André, que esse G20 social também é um momento importante, porque em 2025 nós vamos ter no Brasil a COP30 em Belém. Sim. Então o G20 social também é um espaço de organização da nossa estratégia para a participação da COP30. Ali o momento também não vai ser fácil, ali tem muitos interesses mundiais colocados. E eu acho que a CUT está dando um passo estratégico muito bom, muito importante, apresentando toda a sua agenda. Quero agradecer os ouvintes, estou disponível para outros debates, outros diálogos, e nos encontramos lá no Rio de Janeiro, na minha cidade maravilhosa. Tá certo, vamos nos ver lá. Bom, a gente conversou então com o Milton dos Santos Rezende, o Miltinho, dirigente da CUT, ele é secretário adjunto de mobilização em relação com os movimentos sociais. A gente vai voltar num próximo podcast aqui, ainda falando sobre o G20 social e sobre outros temas de grande importância, de grande relevância para a classe trabalhadora, para a nossa classe. Inclusive com o Sérgio Nobre, a gente já tem uma conversa marcada com ele a respeito, a gente falou sobre negociação coletiva, a importância também, o modelo sindical, a gente vai em breve falar com ele, então fique atento aí às nossas redes sociais, ao nosso canal, ao nosso podcast Estúdio CUT. Obrigado, até mais.